Fala aí galera, eu sou o Renato Moterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. E no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês como montar um aquário para ter um polvo na sua casa de uma forma mais simples e barata e segura possível. Logo depois da vinheta. Durante a minha infância e adolescência, eu sempre acompanhei os meus irmãos quando eles iam para lojas de aquarismo comprar peixes para os seus aquários. E nessas idas eu sempre procurava coisas diferentes, né? Eu sempre gostei de animais diferentes. Uma coisa que me marcou muito foi a primeira vez que eu vi um polvo em aquário. E isso foi numa loja chamada Maeda Aquários, aqui em São Paulo. Uma loja que ficava aqui no bairro de Santana. Infelizmente essa loja fechou. Essa loja fez parte da minha infância e da minha adolescência e muito do que eu sou como aquarista foi construído dentro dessa loja. E eu lembro da primeira vez que eu estive lá, que eu vi um polvo, ele estava num aquarinho pequeno, um aquarinho aí de 15, 20 litros, uma pedrinha porosa só, mais nada. Eu fiquei, nossa, um bicho desse jeito assim, tal. E aí a Áurea, que era a proprietária de lá, estava explicando, né, que esse é um bicho complicado de você manter, porque se você soltar num aquário comum, ele se enfia nas rochas e ninguém vê. Ele consegue sair muito fácil do aquário, porque ele consegue levantar tampas, ele tinha muita força. Então eles mantinham naquele aquário só com água e uma pedra porosa, fazendo TPAs a cada 3, 4 dias só, e o bicho ficava tranquilo lá. E isso daí me intrigou, eu falei, nossa, mas é um bicho marinho, né? Não é difícil de manter? E eles falavam, não, isso aqui é super simples, né? A única coisa que você tem que fazer é montar um aquário que não dê para o bicho fugir, porque ele foge muito fácil e ele morre quando foge. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E o primeiro aquário marinho que eu tive, aí depois de eu trabalhar, né, e ganhar o meu próprio dinheiro, foi um aquário com polvo. E nesses anos todos aí eu tive vários polvos em aquário. É um animal assim incrível, de uma inteligência absurda. Eu não vou ficar falando muita coisa aqui deles, né? Porque esse vídeo eu quero fazer só para falar para vocês sobre montagem. Se vocês gostarem desse tema, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre polvos, tá? Comportamentos, curiosidades principalmente, e um pouco mais desses animais incríveis. Mas naquele tempo, pessoal, era bem complicado você ter polvo, porque ele realmente foge muito fácil. É um animal que tem uma força assim inacreditável. Você não imagina que um bichinho de aparência tão frágil, não invertebrado, não tem nenhuma parte dura nele, tirando o aparelho bucal, né, o bico que ele tem, que é a boca dele, né? Não tem nada duro nesse bicho, mas ele tem uma força assim incrível, né? Impressionante a força desse bicho. E se você colocar ele no aquário só com tampas de vidro normal, ele ergue a tampa e ele sai. E ele saindo, ele morre muito rápido por falta de oxigênio. Então a maior parte dos polvos acaba morrendo por conta disso. Então o que você tinha que fazer? Colocar peso em cima da tampa. Peso assim, tipo uns 4 tijolos, aquele tijolo maciço mesmo, empilhar pedra, tijolo, alguma coisa muito pesada para o bicho não ter como sair, ou colocar uma trava de alguma outra forma. Então era chato você manter esses animais, né? Muito tempo passou e eu vi, um tempo atrás, lá na loja Red Dragon, meu amigo Alexandre, aqui em Guarulhos, que ele estava trazendo desses animais novamente, né? Polvos não eram animais muito comuns de aparecer. Por quê? Para você manter um polvo no aquário, é ele sozinho. O que você colocar com o polvo, ou o polvo vai comer, ou vai comer o polvo. Então, a melhor coisa é ele sozinho. Eu tive um que eu mantinha com alguns ofiuros. Mesmo com ofiuros, que é uma estrela do mar, de vez em quando ele comia os bracinhos delas. Então é muito difícil você manter esse bicho com qualquer coisa que seja. E como você tem que montar um aquário específico para ele, não é um bicho muito comum de você ver à venda no hobby, né? Ainda mais nessa época
que tudo no aquário marinho é rife. Então eles desapareceram durante muito tempo, agora voltaram a aparecer, acredito que por influência do documentário que saiu na Netflix, que é o Professor Polvo. Então acredito que esse documentário tenha animado as pessoas a voltar a ter esses animais em cativeiro. E aí o Alexandre me mostrou um aquário que, se não me falha a memória, foi um pessoal da USP que desenvolveu, né, pesquisadores da USP, porque mantinham o polvo em cativeiro e precisavam de um sistema mais fácil, que é um sistema onde você cola grama sintética no aquário. E isso é uma coisa fantástica, porque você compra um tubo de cola, silicone, né, específica para aquário. Você vai comprar um pedaço de grama sintética. Grama sintética você compra em casas de material de jardinagem. Você vai gastar aí num pedaço grande de grama sintética R$20, mais ou menos. Então é barato. E você cola essa grama sintética com silicone em volta do aquário. Tá? Aqui no meu aquário eu coloquei umas travas, como se fosse uma trava francesa, só que é falsa, tá? É só um filetinho de vidro. Esse vidro que eu utilizei para fazer essa trava nesse aquário foi de uma beteira. Então, para quem fala aí que beteira não serve para nada, beteiras são muito úteis. Eu desmontei a beteira e fiz as travas para o aquário do polvo. Tá vendo só como beteira é útil? E aí eu fiz essas travas francesas, né? Eu colei essas travinhas de vidro na lateral e no fundo do aquário, esperei secar e depois tirei um filete de grama sintética, não precisa ser grosso não, coisa assim de uns 3, 4 centímetros, e colei por dentro no aquário, depois colei em volta da tampa, né? Fiz uma tampa aí com vidro de 6 milímetros para ser bem pesada e colei em volta da tampa. Resolveu perfeitamente. O polvo, quando ele vai subir, que ele encosta os tentáculos na grama, eu não sei se é a falta de aderência ou se é a questão dele se sentir incomodado com a textura, mas o fato é que ele não força a passagem, ele não tenta sair. E realmente funciona de uma forma fácil, barata, que você mantém ainda a estética do aquário. Essa técnica da grama sintética acabou resolvendo aí um dos maiores problemas que se tinha na manutenção de polvo, que era a questão da segurança, né? Como evitar que o polvo saísse, de uma forma bem simples. No meu caso aqui, eu aproveitei um aquário que eu já tinha, que estava parado, que é um aquário de 90 litros. Só para vocês terem uma ideia, no mundo existem cerca de 300 espécies de polvo. Muitas delas ainda não foram descritas. Então aqui no Brasil, eu vejo aparecerem para aquarismo 5 espécies. E dessas 5 espécies aparece o Octopus vulgaris, que é o mais comum, aparece o Octopus insulares, que eu acredito que seja esse que eu tenho aqui, e aparecem mais 3 espécies. Tem uma espécie que é um pouco mais rara, ela tem uns tentáculos muito grandes em comparação ao corpo, não é do gênero Octopus, eu não sei nem se é uma espécie já descrita, tá? Porque tem muita espécie para ser descrita ainda. Então esse bicho, eu não sei exatamente que espécie que é. Existe uma outra espécie que fica de pequeno porte, deve dar aí uns 20, 25 centímetros de tentáculo a tentáculo, né, aberto. Ele é um polvo mais amarelado e tem 2 bolas azuis na lateral, aqui na base dos tentáculos. Esse bicho com certeza é uma espécie não descrita ainda. Eu procurei, para vocês terem uma ideia, num site com todas as espécies de polvo, eu olhei espécie por espécie, vi todas as que existem no Atlântico. Nenhuma delas é igual a esse daí. Então vou dizer para vocês que é uma espécie nova. Ele é mais amarelado, tem essas 2 bolas azuis. Os 2 polvos que parecem com essa espécie são do Pacífico. Então, né? E existe uma outra espécie também de pequeno porte, que é menor que essa daí ainda, que ele não tem cromatóforos vermelhos e amarelos. Então basicamente ele muda do branco para o preto, passando por tons de cinza. É um bicho bem diferente e pequenininho. Para essas espécies menores, um aquário desse tamanho, de 90 a 100 litros, é suficiente. Para as 2 espécies maiores, os Octopus vulgaris e insulares, que são bichos aí que pegam um tamanho bem considerável, você pode colocar num aquário aí de 150 litros, é mais do que suficiente. A questão da filtragem para eles é relativamente tranquilo.
Eu estou usando para o meu aqui um canister que eu tinha, então estou reaproveitando esse canister. Você pode utilizar um SAMP lateral, você pode utilizar o filtro de bactérias interno, funciona muito bem também. Aqui no meu caso, como eu estou usando um canister, eu furei, fiz 2 furos na tampa do aquário, né? Eu comprei uma serra-copos específica para vidro, fiz 2 furos e passo as mangueiras do canister por esses 2 furos. Mas se colocasse um filtro interno, daria bom do mesmo jeito. Esse filtro que eu tenho aqui de bactérias, eu tenho ele há uns 20 anos mais ou menos já. Inclusive já tive aquário de polvo com esse filtro montado, roda sem nenhum problema. Muitas pessoas, depois que comecei a postar sobre esse meu polvo, me perguntam, né, se é difícil, se é caro, se precisa de muita coisa para ter polvo. E pessoal, é um dos bichos mais sossegados que você pode imaginar de aquário marinho. Só para você ter uma ideia, substrato para ele, você pode fazer um aquário bare bottom, sem nenhum substrato. Você pode fazer um aquário com alimeda, com cascalho de concha, também pode. Você pode utilizar uma areia específica, como uma areia riff da M-Breda. E é mais uma questão estética, do jeito que você gostar mais do aquário, para o polvo não vai fazer grande diferença. É importante ter abrigos para ele. No meu caso aqui, pessoal, eu estou usando a Vulcan White da M-Breda. É uma rocha sintética, bem legal de você trabalhar, fazer uns esconderijos. Eu não recomendo colocar muita rocha, fazer muito esconderijo para ele, porque senão vai demorar muito para você conseguir ver o seu polvo. O tipo da rocha que vocês quiserem colocar, também pode colocar outros tipos de rocha, tá? O ideal é que você tenha um aquário com elementos que ajudem no tamponamento. Polvos são animais muito vorazes, eles comem muito, eles comem todo dia, e se você der várias vezes por dia, eles vão comer várias vezes por dia. Então eles produzem uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Por isso que a filtragem tem que ser legal. Se você quiser colocar um skimmer, vai ajudar bastante. Então você pode fazer um aquário com um SAMP lateral, coloca um skimmerzinho pequeno ali, vai ajudar muito. Se não tiver como colocar um skimmer, bastante mídia também resolve, e aí a cada 15 dias você faz uma TPA de uns 20, 30% para poder manter nitrato, principalmente, aí mais em níveis aceitáveis. Mas polvos são extremamente tolerantes a parâmetros. Então, por exemplo, todos os polvos que eu tive, eles ciclaram o aquário. Montei o aquário, coloquei o polvo lá, e ele age como se estivesse no aquário estabilizado há 40 anos. Não faz diferença para ele isso daí. É claro, não faz diferença, você não vai montar um aquário com água de valão para ele, né? Mantenha uma filtragem legal, uma filtragem decente, que você vai conseguir manter parâmetros legais aí no seu aquário. Uma outra pergunta que me fazem muito com relação à água. Eu uso água de torneira. Montei o aquário marinho dos palhaços que eu tinha com água de torneira. O meu fish only das moreias, o jumbo marinho, era água da torneira. E esse aquário do polvo eu montei com água da torneira, coloquei condicionador e o sal marinho. Ponto. Ah, mas posso usar água de osmose, não sei o que tá? Pode, não tem nenhum problema. Se você faz água e quer usar água de osmose reversa, deionizada, beleza. Mas, se você não tiver acesso, se você quiser usar água da torneira normal, pode usar aqui para o polvo, não vai fazer diferença nenhuma, desde que você não se importe aí com eventuais alguinhas, algumas coisinhas assim que aparecem no aquário. Eu vejo um aquário de polvo como um aquário que o importante é o animal que está dentro dele. E não um aquário com 0 algas, sem não sei o que e tal. Isso é aquário para coral. Para polvo, pode ter umas alguinhas que, pelo menos para mim, não faz diferença. Eu gosto da interação do animal e não desses detalhes aí que se busca quando se tem corais, por exemplo, que aí realmente faz diferença a água de osmose para você manter os corais. Mas para polvo, água da torneira com sal. Uma coisa que é extremamente importante para aquário de polvo: densidade da água. Polvos não toleram águas com densidade baixa, 1023 a 1025. Tanto que não existem nenhuma espécie, não só de polvo, não existe nenhum cefalópode, nem mangue. Então eles não toleram nem água salobra. É água marinha, densidade 1023 a 1025. Se você colocar um polvo uma densidade muito mais baixa, você mata ele. Tá? Então, banho de água doce
jamais num polvo, você mata ele. Quando você for montar um aquário para um polvo, certifique-se que a densidade está legal. Vai fazer uma TPA? Faça com a densidade certa. Vai fazer reposição de água? Cuidado para não colocar demais, para não baixar a densidade do seu aquário. Iluminação não faz diferença para o polvo. Então, se você quiser colocar uma luminária simples, pode ser aí uma lâmpada de bulbo, de LED. Essas que você compra para colocar em casa. Tranquilo. A iluminação é só para você ver o bicho. Para ele, para o sistema, não vai fazer diferença nenhuma. Alimentação. Na natureza, os polvos comem uma quantidade enorme de presas, que vai, principalmente são caranguejos, né, são crustáceos, os crustáceos são a presa principal deles, mas eles também predam ostras, caramujos, peixes, outros polvos. Polvos são canibais também, inclusive nunca mantenha 2 polvos no mesmo aquário. Se não for um casal, vai dar morte. E se for um casal, pode dar morte do mesmo jeito, tá? Então, jamais, nunca coloque 2 polvos juntos. Eles só se encontram para reproduzir. Em aquário, você pode alimentá-lo com caranguejinhos, né? Eu uso aqui caranguejo chama-maré, que é relativamente fácil de você encontrar. Mas eles vão comer peixinhos vivos de água doce, vão comer camarão, vão comer ostras, vão comer vongole. Minha dica para vocês: variem ao máximo a alimentação do seu polvo. Quanto mais coisas diferentes você dá para ele comer, mais saudável ele vai ser. Eu tinha um polvo que ficou comigo quase 3 anos, que ele comia inclusive neonato de rato. Ele adorava um neonatinho de rato. Mas comia barata de Madagascar, comia tenébrio, comia ostra, comia mexilhão, comia caramujo. Tudo que eu achava assim de diferente, eu trazia para ele comer. Os bichos são realmente muito vorazes. O meu polvo que mais viveu durou 3 anos. Infelizmente, esses animais têm vida curta. Isso na natureza. Eles basicamente chegam à fase adulta para se reproduzir e morrem logo depois. Então, de acordo com a espécie do polvo, a vida deles vai ser de 1 até 3 anos. Com sorte, em alguns casos, você pode estender essa vida até 4 ou 5. Mas eu nunca vi nenhum relato de um polvo que tenha chego a 5 anos em aquário, por exemplo, infelizmente. E no mais, pessoal, qual que é a manutenção que exige um aquário de polvo? Os polvos, eles não comem alimento sólido. Eles têm um bico, eles produzem uma saliva que é tóxica e tem enzimas digestivas. Quando eles pegam a presa, eles liquefazem a presa e meio que bebem essa sopa de carne que é feita. Então, quando você dá um caranguejo para o polvo comer, você vai perceber que depois que ele termina, ele joga as casquinhas do caranguejo toda vazia. Então fica cheio de casquinha de caranguejo, vão se acumulando restos de comida no aquário. Então é legal que você, de tempos em tempos, pode ser uma vez por semana, de acordo aí com a frequência que você alimenta o seu polvo, é legal que você pegue uma redinha e recolha esses restos que sobram da alimentação deles. Assim também como peixes de água doce, muitas vezes eles deixam a cabeça do peixe. Então é legal que você recolha para evitar excesso de matéria orgânica no aquário. E do resto, limpeza de vidro, muito cuidado para não estressar demais o seu polvo. Especialmente se o aquário não tiver skimmer. Por quê? Vocês sabem que polvo, os cefalópodes no geral, eles têm uma bolsa de tinta que eles jogam para se defender de predadores. Essa tinta, ela não é tóxica diretamente. Só que ela estraga a água todinha. Ela é basicamente matéria orgânica. Então, se o bicho joga isso na água, ele vai acabar com a qualidade da água dele e ele morre por conta disso. Se tiver um skimmer, é menos mal, porque o skimmer retira essa tinta de forma muito rápida. Já aconteceu isso comigo no aquário, eu tinha um aquário com skimmer, não tive nenhum problema. Mas normalmente quando acontece isso em aquário, se não tiver um skimmer, o polvo morre. Então evite movimentos bruscos, evite estressar o seu polvo para ele não jogar tinta no aquário e não acabar morrendo por conta disso. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí que pensam em ter um polvo, né? Dar um caminho para vocês seguirem de como montar um aquário para esse tipo de animal. Dá para montar um aquário extremamente simples para polvo.
Eu aconselho, inclusive, né, quando vocês forem fazer isso daí, compre um aquário comum e aí vocês fazem as adaptações nele para você colocar o polvo, que vai sair muito mais barato do que comprar um aquário montado especificamente para um bicho desse. E se vocês gostaram, deixem o like de vocês aí para ajudar a divulgar o canal e deixem nos comentários se vocês querem um outro vídeo falando mais especificamente sobre polvos, sobre curiosidades, sobre espécies e um pouco mais da vida desses bichinhos aí tão diferentes, tão inteligentes. E por hoje é só. Valeu e fui! O papai tá gravando. O que é isso? Isso é uma luz. É brilhando. É. Vai lá com a vovó. Brilha mais forte do escuro. É, brilha mais forte no escuro. Então, Mais escuro, mais tem forte. uma pá que eu quero ver. Não tem como apagar o sol, filho. O quê? Até do dia. Entendeu? Brinca lá com a vovó, tá bom? Beleza? Valeu!